Obrigada. Valeu. Hashtag volta amanhã. E agora eu vou buscar a doutora Liliane Neto para a gente conversar sobre paladar infantil ou infantilizado, como diz o Aleixo. Bem-vinda, princesa. Bonita. Vem cá. Conta pra gente como é essa história de paladar infantil. Primeiro, É um prazer ver você. Eu sei que é. Obrigada. Obrigada. Gente, tem sido tão gostoso, emocionante até assim, pelos corredores aqui da Novo Tempo, produção, enfim, onde eu estou, essa frase, que bom te ver, que bom te ver. Cheguei na portaria e os meninos, que bom te ver. Por um momento eu confesso que eu pensei, mas por que ele está falando isso? Ah, é porque eu voltei da guerra. Queridos, obrigada pelo carinho, obrigada. E aí, meu amor, que dizer desse tema de hoje? Olha, esse tema promete, porque nós vemos, e no consultório é o que já chega pra gente de uma forma assim muito enfática. A pessoa chega falando que gosta do bolinho, do biscoitinho, do iogurtinho. Normalmente usa esse nome pequenininho assim para dar um ar de gostosinho. E aí a gente tem o grande desafio de trazer a comida de verdade à tona. Então, esse realmente é um assunto bem polêmico e que precisa ser conversado, né, entre família. Porque, às vezes, a pessoa é acuada, é julgada. Olha só o jeito que o marido come, olha só o jeito que a esposa come. Mas isso precisa ter as visões realmente dos vários pontos de vista desse assunto. Eu te convidei para vir aqui e não te apresentei direito. Foi a emoção, né? Nutricionista experiente em promoção à saúde e alimentação vegetariana. Ela tem um arroba no Instagram incrível. Você vai saber logo. Alimentação vegetariana, terapias para doenças crônicas e comportamento alimentar. Também é especializada em obesidade e emagrecimento. Atualmente está como digital influencer, bonita, nas redes sociais com o perfil @nutriadventista. E aí, o que tem de pergunta? Já começo perguntando, o que é esse paladar infantil? O que se caracteriza como paladar infantil? Nós falamos de paladar infantil referindo àquele adulto que continua consumindo produtos industrializados, produtos alimentícios, como se fosse uma criança naquela educação que nós não recomendamos, né? É aquela educação que coloca coisas açucaradas, gordurosas, cheias de sal, né? Salgadinhos, biscoitos, refrigerantes. E esse adulto ele tem dificuldade, muitas vezes, de consumir a comida de verdade. Então, como o amigo colocou, as frutas, acaba não consumindo os legumes, tem repulsa por verduras. Então, nós percebemos assim que a decisão alimentar, ela acaba sendo um pouco primária. Eu vou forçar muito a barra se eu disser que, então, o termo mais preciso não é paladar infantil, mas uma orientação alimentar infantil? Sim. Porque a criança se orienta pelo gosto. Uma educação nutricional, talvez, que foi ali infantilizada. Mas acontece, como o Lucas comentou, às vezes a pessoa tem uma regressão. Ela começa ali a infância comendo os legumes, comendo as verduras, e de repente ela descobre o não. O poder do não, né? A criança tem um empoderamento ali, quando ela tem uns 5 anos de idade, que ela começa a falar não. É amargo, é azedo? Não. E aí, muitas dessas crianças são crianças que não comem de tudo. Aliás, comem pouco. Então, os pais ficam desesperados e começam a colocar qualquer coisa para a criança comer, a fim de, pelo menos, nossa, desse mal, eu não vou pagar, porque essa criança, pelo menos, está comendo aquele pão de queijo, aquela pizza, aquele salgadinho. O principal problema seria quando os pais começam a trazer mais doce para a criança comer, porque o doce, querendo ou não, né, ele vai mudar muito o paladar e para voltar com aquela alimentação mais saudável, né, que já era oferecida no começo, dificulta muito mais, né? No nosso cérebro existe alguns hormônios e um deles é a dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, quando essa dopamina se depara com um alimento hiperestimulante, como um alimento muito açucarado, ou muito gorduroso, ou muito saboroso, né? Com aqueles condimentos estimulantes também. Essa dopamina, ela domina o nosso cérebro.
E ela, porque, não sei se vocês tiveram essa experiência, do primeiro doce da criança, na hora a pupila da criança dilata, e ela quer mais. Ela nunca comeu um chocolate, ela nunca comeu um doce, e quando ela experimenta aquilo, uau! Então, o nosso cérebro é enganador, né? E aí, esse desejo de comer aquilo que é gostoso, em detrimento daquilo que não é tão saboroso, porque aquele alimento natural, ele não vai trazer o mesmo barato que os outros tipos de alimento. Então, aí a pessoa para de procurar se nutrir para começar a procurar prazer. isso, exato. Hoje eu estou lembrando só de filmes infantis, desenhos infantis. Eu lembrei de um outro aqui. Mas o assunto não era, tipo, paladar infantil? Pois Agora é memória infantil. Eu lembrei de outro filme, Os Sem Florestas. Não sei se alguém já viu também, que é trazido, né? Apresentado ali para os animais, essa comida industrializada e tudo. E aí eles viciam nisso, eles só querem isso. Até tem um esquilinho que nunca tinha experimentado o Guaraná. Quando toma o Guaraná, ele explode, né? De pupila de lata, como você falou, né? De lata. E com a criança não é diferente. E aí, quando se torna adulto, às vezes por mais, até que a gente comentou antes, né? A gente, comia antes algumas coisas, aí começa a experimentar outras coisas, né, os fast foods da vida aqui e ali, devido à correria muitas vezes também, né, estraga o paladar e para voltar. Eu acho que a gente precisa lembrar que a criança, de modo geral, ela é bem alimentada, porque tem até um protocolo, diríamos assim, que uma criança pode comer, o que ela precisa comer, tem orientação muito específica para um bebê, desde o aleitamento materno até uma fórmula que seja necessária, os primeiros alimentos a serem introduzidos, depois é que vai deturpar esse paladar, porque inicialmente a largada geralmente é boa, né, Nutri? Olha, comumente é boa, mas é muito comum também aqueles pais que colocam um refrigerante dentro da mamadeira. Aí vem depois, mas muitas vezes até na primeira infância. É uma crueldade. Porque a pessoa tem aquele pensamento, se eu gosto, a criança vai gostar também. Então, logo de pequenininho, vai às vezes já conduzindo a criança para um distúrbio. E aquela máfia, que é uma máfia que cerca a família, que tem uma criança que não come determinados alimentos, como açucarados e coisa assim, para dizer assim, essa criança, ela é triste. Coitadinha. Pobre dela, coitadinha, como ela é infeliz. Dá um docinho pra Dá ela. um pirulito. Vem cá, escondidinho. E aí, E aí, quando um adulto fala que não come, né, um açúcar ou algum tipo de alimento, nossa, que determinado, queria ser como você. Mas a criança é coitadinho, né? Agora, Nutri, o que significa a continuidade de um paladar infantil ou infantilizado a longo prazo? Outro dia eu estava num lugar aqui do Brasil e aí tinha uma adolescente que para a família, assim, não, ela é assim mesmo. Ela só come arroz, é o único grão que ela come, arroz com frango ou qualquer uma outra carne assim, nem todas, e só. E aí o mais vai ser batata frita, vai ser o refrigerante, qualquer coisa menos comida de verdade. O que isso significa a longo prazo? Isso significa principalmente desnutrição. Então, pela falta dos nutrientes, essa pessoa muitas vezes ela vai desenvolver um cognitivo inferior, ela vai ter dificuldade no aprendizado. Falando de adultos, vão desenvolver doenças cardiovasculares, vai desenvolver a obesidade. Então, às vezes, a gente pensa que a pessoa que está acima do peso, ela está bem nutrida. Quanto, na verdade, ela está acima do peso, mas está desnutrida, por conta do tipo de alimentação que ela leva. E, muitas vezes, quando a gente fala de seletividade, a gente fala de restrição, né? De tirar, muitas vezes, um grupo alimentar todo. Quando eu como uma fruta, me dá asco. A pessoa tem, às vezes, ânsia de vômito. E isso é muito real. Ela não está fingindo que ela tem esse mal-estar quando come. Realmente o corpo começa a rejeitar. E aqui é interessante talvez a gente pontuar que existe a seletividade alimentar, que ela é nutricional, que ela é metabólica. Por exemplo, uma criança autista. Os autistas, eles têm uma seletividade alimentar muito forte. E muitas vezes a criança só come o arroz, só come a batata. O adulto também, ele acaba ficando bem restrito. Nesse caso, nesse programa, nós estamos falando do comportamento alimentar seletivo, que são de adultos que têm condição de escolha, muitas vezes, e acabam optando por outros tipos de alimento. Mas é interessante a gente distinguir, porque existem famílias que têm uma expectativa assim, nossa, eu quero aprender, né, para a finalidade do meu filho. E muitas vezes a suplementação de nutrientes, como o zinco,
ajudam a pessoa a aceitar melhor aqueles alimentos, por exemplo, na criança autista. Isso, quando a gente fala de desnutrição, a gente vai trazer para aquela pessoa que é seletiva, né, que está nesse comportamento alimentar seletivo, ela vai também, muitas vezes, desenvolver características que levam ela a uma repulsa nutricional. E aí, ela vai buscar naqueles suplementos, ela vai buscar naqueles alimentos não saudáveis elementos que faltam para o corpo dela. Então, ela procura o cálcio aonde? É que não pode falar a marca, né? No petit suí, né? No creminho ali, que é ali que ela vai encontrar aquele elemento que falta, porque ela não come as verduras verdes escuras, ou as sementes, ou outras coisas que tenham cálcio. Mas é possível mudar, Nutri? Sim. É preciso fazer uma reeducação alimentar. Vai ser mais exigente, imagino eu, né? Ter uma disposição para fazer uma quebra aí de um paradigma que seguia numa direção e tomar uma outra, que é de uma vida saudável. Nós vamos para o intervalo e a gente continua por aqui. Ainda vamos aguardar a sua participação, sua pergunta, interação. Ou você é essa pessoa que tem alguma dificuldade em comer alimento de gente grande, porque prefere estar lá na comidinha dos pequenos, hein? Conta pra gente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. De volta, já estamos por aqui de volta no seu Entre Família, a gente batendo esse papo aqui, falando um pouquinho sobre alimentação. Mas que tipo de alimentação, hein? Seletividade alimentar. Mais seletivo, não como isso, não como aquilo, só como isso ou aquilo. Acontece aí na sua casa? Compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp o que não pode faltar no seu carrinho de supermercado e compartilha também alguma experiência que talvez você viveu, talvez tem aquele, ou né, é uma luta aí que você vive na questão da gosto infantil, não, como é que é? O paladar infantil, né? Talvez é uma luta que você tem, mas está conseguindo vencer, tem conseguido colocar alguns outros alimentos aí. Ou seja, vai lá no supermercado e põe lá biscoito recheado, batata frita, caixa de bombom, isso e aquilo. Bombom, chocolate, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando vê, cadê os grãos? Cadê o grão de bico? Cadê o feijão? Eu preciso confessar um pecadinho. Confessa aí que eu tenho. Às vezes eu tô com a minha esposa no supermercado e a gente às vezes dá uma cotovelada. Agora não faço mais isso porque a gente não faz junto no supermercado para bem da família. Aí dava uma cutucadinha e falava, olha esse carrinho lá, essa pessoa vai passar a semana inteira comendo isso aí. Olhava no carrinho e falava, não tem nada que presta nesse carrinho, nada ali é comida. Parecer um julgamento é um exercício a ser feito, porque se você contempla os carrinhos do mercado, você tem um pouco mais de consciência do que está acontecendo com a nossa alimentação. E por que as pessoas estão ficando tão doentes e tão acima do peso? Porque esse exercício de você entrar no supermercado, ir lá na seção de comida de verdade, comprar o que você precisa e voltar sem nada que seja maléfico à saúde, é algo muito difícil. É um grande conflito, é um negócio desafiador. Você falou sobre flagrar alguém. Por exemplo, mas deixa eu só comentar assim que a Liliane, ela tem um bebê de 40 dias. Assim, ela só tinha barriga, porque magrinha. É nutricionista, menina. Tá aí 40 dias já em forma, linda, maravilhosa. Entrei na calça. Entrou na calça. Que legal. Bonitinha. A gente vai dar um flagrante agora na Maureen. Na Maureen. E é muito legal, porque agora que a gente detonou o carrinho do supermercado, vai ser bom acompanhar alguém conhecido que a gente vai poder falar. Então tem um VT para você acompanhar aí, seguindo a Maureen no supermercado. Boa tarde! Bora para as compras do fim de semana. Vou confessar para vocês que eu não fiz lista, não fiz nada. Eu vou comprar o que vier na minha cabeça. Vocês vão me acompanhar, né? Bora comigo! Vamos às compras, eu adoro essa parte de congelados, porque é tudo rápido, fácil. E olha aqui, já encontrei batata frita. Maravilhoso! É só pegar, colocar na air fryer e tudo certo, gente. Quem não gosta de uma batata frita? Inclusive, mini churros, não tem como não pegar, eu adoro! Quem não gosta, gente? Vai pro carrinho também. Esse aqui, não posso nem falar, né?
Aquele empanadinho de frango, rápido, fácil, adoro, nada processado. E vamos seguir para as compras. Tô pensando aqui numa sobremesa. Eu acho que vale uma sobremesa porque eu mereço. Sorvete, claro, óbvio. Já vou pegar esse aqui, vou pegar. Como não, gente? Como não? Tem que ter um sorvetinho pro fim de semana. Agora vamos para um segredo. Eu adoro essa bebida aqui. Eu adoro, tá? Não adianta me julgar. E pra minha defesa, eu tomo 0, tá? Eu tomo 0 e é isso aí, deixa abaixo. Eu sou a louca do pão e vou dizer pra vocês, esse aí que eu tô pegando é um pãozinho de leite maravilhoso que tem um gostinho de infância. Não tem como eu não pegar. Bate no meu coração, vai pro carrinho sim. E como eu sou muito saudável, é claro, eu vou levar um cacho de banana, todo dia eu como uma de manhã. Não tem como dizer que eu não sou saudável, gente. Vocês aí que estão falando já pode parar de falar, tá? Porque eu sou. Vai ter queijinho no fim de semana, sim. Aproveito e coloco 2, 3 fatias em cima do pão pra encher bem, entendeu? Vou pegar 2 tipos aqui. Eu mereço, gente, eu mereço. Ah, agora sim, eu adoro esse macarrão, porque ele é rápido, fácil, entendeu? 3 minutinhos, a gente coloca na panela. Tem essa versão aqui, ó, que é num copinho, põe um pouco de água. Gente, eu acho, assim, que é super nutritivo. Diz ali que tem um monte de coisa nutritiva. Tem mais dias no fim de semana, então eu acho que eu vou pegar um docinho. Achei, pronto, ó. Vou pegar barra de chocolate 2 e vou pegar uma bolacha recheada também. E agora sim, eu acho que acabou essa minha super compra nutritiva. Pronto, compras feitas. Agora eu quero saber a verdade. Nutri, qual nota você dá pro meu carrinho? Conta aí. Ai, Nutri. Tá difícil. Tem nem como dar nota, né? Pra esse Tá carrinho. difícil, Mauri. Olha, e isso, infelizmente, é muito comum. Com certeza, junto com ela, várias outras pessoas passaram nesse mercado e fizeram compras parecidíssimas com a dela. E nós precisamos pensar no seguinte, nós nem sempre nós somos culpados, né, pelo que nos aconteceu, pela educação nutricional que nós tivemos, mas nós somos responsáveis pelo corpo que nós temos hoje. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos a cada compra. Muitas pessoas, elas oram antes de comer, mas elas não oram antes de comprar. Elas não entregam essa área da vida para Deus. Ela fica para ela quer dominar esse momento da vida dela, que é a decisão do que a família vai comer. Normalmente optam, né, por coisas mais rápidas, mais práticas. E isso vem muito dessa estrutura que hoje as pessoas têm pouco tempo para cozinhar. Então, elas começaram a introduzir esses alimentos justamente pela falta de tempo. E agora, parece que só existe esse tipo de alimento. Nós estávamos conversando aqui no intervalo que o conceito de comida que uma criança, que um adolescente tem hoje, é aquilo que vem do mercado. Né? Não é aquilo que veio da terra, não é aquilo que veio da natureza. E aí nós nos deparamos com esse desafio de enfrentarmos os nossos apetites, os gostos, as coisas gostosinhas que nós costumamos consumir dentro de casa e deparar com a situação de que o organismo ele vai pedindo socorro. E às vezes até a família vai pedindo socorro. Muitas vezes, existem pessoas irritadas dentro de casa, pessoas que estão desestruturadas, com depressão, com ansiedade. E aí, a pessoa que faz a compra, muitas vezes não se dá conta de que aquilo que ela está colocando na mesa está alimentando os conflitos dentro de casa. Porque falta muito nutriente, né? Falta. Aquilo que você E comentou irrita há pouco. o intestino. Essa pessoa, nós temos mais neurônios no nosso, mais neurotransmissores, né, positivos dentro do nosso intestino do que no próprio cérebro. A serotonina é produzida basicamente no intestino. Então, se esse intestino ele está irritado, ele está constipado, ele está diarreico, essa pessoa ela vai estar inflamada. E isso vai transparecer através das atitudes e das decisões que essa pessoa toma. Então, realmente, essa decisão do comer, ela não é simplesmente para manter a pele bonitinha. Existe muito mais, né? O nosso organismo, ele precisa de todos esses elementos para que, de fato, a gente possa ter uma saúde boa. Uma das experiências mais impactantes na minha vida em relação à alimentação foi ter
sido atleta. Quando a gente, por exemplo, ia para competições, e, por exemplo, eu era atleta que fazia os 100 metros. Então, eu e os outros velocistas tinham um tipo de prato. Os saltadores tinham outro. Os lançadores tinham outro. Os fundistas tinham outro. E aí, quem estava, por exemplo, nos jogos, os jogadores que jogavam outros esportes com bola tinham outro. O impacto é de pensar assim, eu vou comer conforme o que vai acontecer no meu dia. É uma alimentação funcional, né? Perfeito. E isso me remete quando as pessoas estão como chama os jogadores o que vão antes dos jogos? Concentração. Concentração. Sim. Um período de concentração, os atletas eles têm uma disciplina, né, muito rigorosa para o que eles vão comer. Para o que vão... Errou no prato, altera o desempenho. Mas isso não tem que ser só para uma vida esportiva, é para absolutamente tudo. Uma coisa muito interessante, quando um dia eu estava gravando o Fé para Hoje, e uma amiga minha médica ligou e falou, o que você comeu? Eu falei, eu chupei uma bala. Ela falou assim, você vai ficar com dor de cabeça, vai ficar cansado daqui a pouquinho. Você tem que comer esse tipo de coisa quando está gravando. Isso para mim é determinante. Essa, assim, vindo para cá para gravar, há um tipo de alimentação específica, porque senão minha mente fica alterada, eu fico cansado, e aí eu começo a falar frases atravessadas, como de vez em quando eu falo para a Darlene. Assim. Eu, por mim, não. Gente, eu estou aqui amando, e principalmente esse recorte aqui de falar da alimentação, frente ao nosso desempenho psíquico, físico, ou a alimentação em relação ao resultado que eu quero para a vida. A gente vê muita palestra e muito se estuda sobre desenvolvimento, alta performance, e aí a alimentação vai ficar no último, quem sabe, só por conta do peso, da autoestima, da sua autoimagem, espelho, coisa assim. A gente não sabe a reverberação que tem o que a gente come, até para a vida emocional, como você bem pontuou, e a vida espiritual, né? Lindo, amo isso aqui. Mas, menino, eu não posso deixar de comentar. Tu já foi atleta? Sim, não, quando ele falou, eu fiquei pensando aqui também vai surgir alguma coisa. A gente não sabia disso. E eu queria dizer isso para você, pai e mãe que tem filhos. Quando a gente fala de atividade física... mudando de pauta. Não, eu quero dizer isso com toda a seriedade do mundo. Quando a gente fala de educação física e esportiva, é muito mais do que levar uma pessoa a tomar algumas decisões em relação a fazer um esporte. Viver, pensar no corpo é uma atividade de altíssima importância, muita importância. Por exemplo, a relação de nutrição e educação física, ela tem que ser diretamente conectada. E isso é uma pressão... Muitos jovens começam a comer melhor quando faz esporte. Porque não teve uma boa educação em casa. E aí, quando começa o esporte, ou você entra na linha ou você não faz o que você... Exatamente, porque a nossa vida é toda interligada. Eu coloco uma criança o dia inteiro na frente de um videogame e quero associar uma alimentação saudável a uma atividade que não é. Uma fecha a outra. Isso é muito importante. Eu falo assim com muita alegria, porque eu aprendi a comer, a ter muita disciplina hoje, muito por causa disso. Inclusive, a minha vida acadêmica foi afetada pela vida esportiva. Muito importante. Até pegando esse gancho aqui do pastor Aleixo, né? Abinal, eu fui um atleta. Atleta, que eu isso? quero saber mais. Ex-atleta. As dicas aí, né? Até pegando esse gancho do que o pastor Aleixo falou, né? Lembrei aqui do apóstolo Paulo, que ele disse que nós estamos vivendo uma corrida. Né? Ele fala sobre essa corrida. Irmão. Obrigado, viu? Deu uma engasgadinha aqui, peraí. Vai lá. Agora sim, obrigado, Darleide. Que seria de nós sermos amigos, né? Então, é isso. O apóstolo Paulo, ele bem coloca que nós estamos vivendo nessa corrida. E se a gente quer realmente alcançar, né, chegar na reta final, que não é do primeiro, mas todos estamos nessa corrida. Se a gente quer chegar na reta final, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar na concentração. E a alimentação, a gente não coloca como prioridade. E a nossa mente, o Espírito Santo, ele quer trabalhar, começar primeiro aqui na nossa mente, né? E se ela está muito nuviada, né, inflamada, isso vai prejudicar muito, não vai dar vontade de buscar a Bíblia. Eu estou sem ânimo para estudar a Bíblia. Estou sem ânimo disso, daquilo. A falta de ânimo é falta de nutrientes no nosso corpo também, né, doutora? E é perceptível, né, como nós estamos sendo afetados hoje pela síndrome da depressão, da ansiedade, desses aspectos realmente que desestruturam as pessoas. E isso tem uma relação muito forte com a alimentação. Então, quando a gente fala de escolha, ela significa abrir mão. Então, eu abro mão. Se eu coloco um sapato branco, eu não coloco sapato preto. Né? Essa escolha, ela precisa acontecer na nossa rotina
e na nossa decisão do que comer. E aí, muitas pessoas já pensaram assim, poxa, entendi, preciso, mas e agora? Não consigo. Na hora que eu começo a comer, aquilo vai me dando repulsa. E aí a gente tem algumas estratégias para ajudar, não sei se vai ser em algum momento aí, para que você consiga, de fato, fazer essa transição para o que é positivo, para essa alimentação de verdade, né? Os adultos fazem o que precisa ser feito, né? Nós amadurecemos, nós crescemos e agora precisamos tomar decisões que vão afetar o nosso futuro. Verdade. A gente vai precisar trazer a Mauri para o cantinho do pensamento aqui. Umas bronquinhas nela. E daqui a pouco, inclusive, nós vamos ver a continuidade daquelas peripécias ali no supermercado, entender mais. Você sabe que falar de apetite é falar do calcanhar de Aquiles de todos nós, Com né? certeza. Até de Adão. Até de Adão, exatamente. E é do primeiro e do segundo Adão uma grande prova. O primeiro caiu, mas o segundo, Jesus, onde o primeiro Adão caiu no apetite, Jesus restaurou. Você já percebeu que ele começa o seu ministério depois do seu batismo, vai para o deserto e ele fica 40 dias em jejum? Isso não é à toa. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Tem mais e mais hoje para aprendermos juntos aqui. Até já. E vamos seguindo por aqui no nosso Entre Família, continuando com esse assunto, seletividade alimentar. E agora a gente passa para o Espaço Gourmet, falando de seletividade alimentar. Cadê a nossa comidinha daqui? Pois é, tem faz nada que falta. não, mas vai chegar. Tá mas fácil de escolher. A Mauri foi Assim fica comprar. fácil, né? Facinho de escolher aqui. Assim ó, fica não tem fácil. Olha nada. só, mas vamos dar parabólica Eu vou para o pegar alguma supermercado de novo com a Maureen, porque assim, eu fiquei pensando, vai que ela prestou atenção, deu uma atençãozinha à nutricionista e mudou aquele carrinho lá. Vamos ver se tem coisa melhor. Carrinho vazio e agora sim, vou seguir todas as dicas da Nutri, gente. Trouxe até listinha pra gente fazer um carrinho nutritivo pro fim de semana. Bora lá! E vamos de compras nutritivas. Já vou começar com maçã, faz bem pra voz. E eu adoro. Gente, essa uva sem semente congelada, você já comeu? Gente, faça e me agradeça depois. Triozinho de folhas, não pode faltar. É nutritivo e é um excelente acompanhamento para um almoço, quem sabe? Eu amo manga porque é uma excelente substituição para aquele docinho no meio da tarde. Tomate cereja, eu adoro tanto cru como refogado com alguma coisa, eu amo. E tá aí o paraíso das oleaginosas. Eu tô levando castanha de caju, castanha do Pará e amêndoas defumadas. Amo! Vou falar pra vocês que eu não gosto muito não de berinjela, viu? Mas eu vou levar, eu vou comer, com certeza eu vou comer. Não tem essa não, gente, aqui é saudável. Cenoura tá pertinho, vou levar duas, será que duas dá? Dá sim pro fim de semana, só pra mim, tô sozinha. Vou pegar um saquinho aqui. Tá difícil abrir aqui, hein, gente? Nossa, tô levando uma surra do saquinho. 10-0 pro saquinho plástico. E como vocês sabem, eu sou muito saudável e vai ter banana nessa compra também. Eu adoro banana com aveia, por exemplo. A minha opção de carboidrato para o sábado vai ser macarrão integral. Eu acho que é uma boa pedida. Talvez com aquele tomatinho cereja. Gosto também de pão integral. Dá para comer no café da manhã, dá para fazer um lanchinho à noite. E assim eu termino a minha compra de hoje. Será que a minha compra ficou boa? O que será que a Nutri acha? Ó, não é que tem comida mesmo, hein? Aqui, ó. Tem uma uvinha. pergunta que não quer calar. Como é que ela apareceu de Para lá? quem era a primeira compra e para quem era a segunda? A primeira eu acho que era pra ela, a segunda é pra nós. Porque Mauri, o que te apareceram fez as mudar? coisas que apareceram. O que te fez mudar? A primeira pra segunda compra? O que foi? Eu vou começar... Que crise foi essa? Primeiramente, tudo bem, gente? Cheguei aqui, oi, Nutri. Uma coisa que foi imprescindível ali no começo foi fazer a lista. Tô certa? Fazer a listinha? Corretíssima. E tem uma coisa que é interessante também, que é quando você vai ao mercado com fome. Eu acho que piora muito mais. Isso é É batata. terrível. Então, eu comecei com a listinha
e fui com uma mente mais de o que eu necessito para ficar nutrida nesses dias. Amiga, foi algo mais, deve ter sido uma unção, Uma ou uma oração exortação, ou alguma coisa, porque daquele carrinho para esse aqui... Você viu a diferença? vinho, né? Uma coisa que E até ela... berinjela, amiga. Você viu que eu falei no VT? Eu falei, não tô muito confesso que afim. eu não estava prestando atenção. A gente tá conversando. Mas eu falei assim, eu não tô muito afim, mas eu vou pegar, eu vou comer. Porque é o que precisa e tem preparações que são bem gostosas para berinjela. Assim. Aí faz a gente lembrar, né, meninos, que antes de ir para o intervalo, a Nutri falou que tem um jeito de a gente fazer uma transição alimentar. Que aí eu fiquei curiosa. Como é que faz? Exato. É importante que você reconheça em qual momento que você está. Então, tem pessoas que pensam assim, essa comida, salgadinho e fruta é a mesma coisa. A pessoa não tem noção de como que o organismo, né, noção nutricional mesmo, de como o organismo se diferencia dependendo do tipo de comida. Se você está nesse estágio, então você precisa subir um degrau, que é perceber essa necessidade. Opa, percebi que estou comendo mal. Então, você está num estágio de contemplação. Agora você precisa se preparar para o momento da mudança. Fazer essa lista de compras, procurar um profissional se você tiver condição, procurar informações aqui na TV Novo Tempo para você aprender. Beleza, aprendi. Agora eu vou para o próximo passo, que é executar a minha ação, que é colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então eu fiz a minha lista, fiz a minha compra, coloquei ali uma berinjela que muitas vezes não é típico da minha refeição e vou fazer uma preparação com ela. Começa por aí. Preparou? Coloca no prato. Não tem problema, a comida não vai subir para sua boca, fique tranquila. E muitas vezes isso funciona com criança também, tá? Às vezes você faz a preparação, tem mãe que fala assim, eu não vou fazer salada, meu filho não come. O que vai acontecer com seu filho? Não vai comer. Nunca, porque não tem na mesa. Então, é preciso que você incentive. Todos os dias tem ali aquele prato de legumes, aquele prato de verduras em cima da mesa. Aí você evolui aquela comida para ela entrar no prato. Está ali na frente do adulto ou da criança está aprendendo a se alimentar. E aí, esse alimento, você vai começar fazendo a experimentação. Se for uma criança, por exemplo, pode fazer uma brincadeira. Olha só, vou fazer esse alface sumir. Eu fazia isso com a minha menina. Olha só... Sumiu! É uma mágica, faz você também. Faz aí. E aí a criança vai começando a ter esse contato do alimento com a boca. Mas e quando é adulto, faz o quê, pois gente? É. E o meu tá com 11 anos. Até ontem o que aconteceu? Adulto já. Também, né? Aí o que aconteceu? Eu falei O meu pra ele. que? O meu alter ego? Seu filho. Aí meu filho. Tadinho, tenho um amigo. menino leva a culpa Eu de tenho um tudo. amigo muito bom. O que eu fico percebendo também é que a gente fica toda hora voltando para as crianças, para ninguém assumir. Exato. É paladar infantil, não é paladar de infantil. Eu até contei pro meu filho ali, porque é o seguinte, ó, tem algumas coisas que eu não estou podendo comer porque estão me trazendo problemas, né? E aí foi preciso o quê? O médico dizer que eu não posso comer mais isso, ou que eu tenho que comer isso ou aquilo, para trazer os nutrientes que eu preciso. Você já sabia? O quê? Meu? O que não comer, o que comer. Sabia. Sabia, a gente sabe, né? A gente que... Mas aí que eu falei para ele, filho, come. Né? Que ele, às vezes, né, não quer comer uma saladinha, uma coisa e outra. É melhor você comer agora, que o pai pedindo, do que um médico vir falar para você, ó, você não pode mais comer isso e agora tem que comer isso, isso e isso. Falei, ó, vai acostumando agora, porque é melhor, né? Muitas vezes, né, pacientes diabéticos, a gente costuma brincar, que ele acaba de descobrir a doença. E aí o médico fala, olha, você não vai poder mais comer açúcar. Aí aquele paciente, muitas vezes, sai tão atordoado do consultório, que ele passa na primeira padaria e come um doce. Para dizer assim, eu que sei, ninguém manda em mim. E aqui o médico mandou cortar o chocolate, você corta aqui e vai comendo, né? Então, nós temos uma dificuldade parece que uma restrição. Se a gente olha a dieta como algo ruim, você vai sempre achar que você está sendo privado de algo muito bom. Enquanto, na verdade, aquilo que é muito bom é o que é simples, é o que é saudável e é o que é bom para a sua saúde. Só que essa consciência, ela só vem quando você realmente tem uma contemplação, quando aquilo faz parte da sua rotina. Então, coloque lá na sua refeição, prepare aquela refeição saudável, estimule a sua família, tenha sempre a mesa, porque quando você
ou fazer com você mesmo, ou ensinar alguém, vai ser muito mais simples, com aquele alimento disponível sobre a mesa. É uma coisa interessante, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a dieta original, antes do pecado não tem verduras. Perfeito. Adão não come alface, não come couve, não come nada. Ele passa a comer esse tipo de coisa quando ele passa a ser mortal. Isso é muito importante, porque ele tem que se adaptar ao mundo que não vai jogar a favor. E aí às vezes a gente tem que perguntar, por que você come verdura? Porque é gostoso? Não, eu como verdura porque eu não sou infinito. E eu não quero trazer essa finitude mais para perto, né? A área do meu cérebro que eu uso para dizer não ou sim para comida é a mesma que eu uso para dizer não ou sim para um crime. Isso é muito importante. E a gente tem que pensar seriamente nisso, o quanto eu estou enfraquecendo a minha capacidade de ter controle sobre decisões, né? Olhando para isso aqui, é mais do que sabor e cor. Perfeito. E nesse comentário que você fez, a verdura não é um castigo. Não é porque ela veio depois, é uma bênção. Não é porque ela veio depois do pecado que ela é um castigo. Ela é uma bênção porque nós passamos a viver num mundo onde a vida tem um fim. Então, a verdura, ela traz cura para essas doenças. Ela traz restauração e ela consegue perpetuar, né? Conseguimos estender essa qualidade de vida. Então, tanto chás quanto as verduras verdes escuras, as verduras claras, essa variedade que nós temos, elas são para realmente desintoxicação. Vou falar uma coisa só antes de... Tá todo mundo interrompendo, você tá vendo? E ela comendo. Mas eu ia só... Não, e deixaram tudo longe de mim. Tu lavou isso aqui? Não lavamos. Não lavamos? Lavamos. Lavamos. Em minha defesa, tínhamos verduras, mas eu levei pra casa, esqueci de trazer, sabe? Parabéns. Obrigada. Parabéns pra você. Mas tínhamos também, você falou aqui das verduras, né? Darleide, por favor. Nutri, o que desse conjunto aqui de alimentos que a Maureen trouxe pra gente, a gente pode organizar para uma refeição ficar assim, mais próximo do ideal? Boa. Olha, comer saudável é muito simples. Imagina aí seu muito prato. longe. Metade desse prato tem que ser de legumes, verduras ou frutas. Temos então, ali, vamos falar de almoço, né? Então, se fosse o almoço, nós teríamos uma bela salada em 50% do prato. Se fosse aí um café da manhã, 50% do café da manhã sendo a presença de frutas. E aí a gente tem a outra metade do prato, né? Essa metade do prato você vai colocar um alimento à base de cereais, né? Ou à base de tubérculos, que seriam aí os carboidratos. E num quarto desse prato e no outro um quarto, uma proteína. Nós sempre orientamos aqui que a proteína mais indicada é a proteína de origem vegetal. Então, os feijões, as leguminosas no geral, grão de bico, ervilha, lentilha, ou se você estiver aí numa refeição de café da manhã, você pode muito bem usar as castanhas dentro desse um quarto de prato, que com certeza você vai ter uma refeição super equilibrada. Até quanto à quantidade de castanhas. Já ouvi dizer que castanha do Pará, por exemplo, ingerida apenas umas 3 por dia, é isso? Quando nós falamos de 2 ou 3 por dia, estamos falando do selênio, que é um nutriente fundamental, principalmente para quem tem problema da tireoide, muito comum. E o selênio ele é protetor da tireoide, então fica aí a dica. E por isso nós falamos que pelo menos 2 castanhas por dia. Mas a quantidade depende muito do seu corpo. Da sua atividade física, como nós estávamos comentando, da sua estrutura. Se quer ganhar mais peso, se quer perder, se quer manter a massa corporal. Nós seguramos um pouco a questão das castanhas, falamos assim, um fundinho de mão. Por exemplo, a minha mão é pequenininha, a sua é grande. Né? Então, com certeza, essa proporção, ela varia de pessoa para pessoa. Mas pensando no volume que você tem aí de alimento, de necessidade nutricional por dia. Porque se exceder, faz mal, né? Faz sim. A gente está falando de paladar infantil e a gente tem que partir de um ponto, por exemplo. Cheguei no nível que meu paladar precisa ser convertido. Então agora vou tirar essa perversão desse paladar que só gosta de refrigerante de jabuticaba e aquelas coisas do carrinho da Mori. E eu penso assim em combinações. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente conversar, né? Porque eu não gosto de uma coisa, mas aquela coisa com outra pode me ajudar, pelo menos, a começar. Minha casa, por exemplo, banana junto com aveia. Tem a banana, tem a aveia, mas tem a banana com aveia, né? Sim.
Então, Você faz cookie de banana com a delícia. É importante que nós façamos realmente uma introdução, né? Tudo tem um começo. Então, se você realmente tem favoritismo aí por uma banana e acaba tendo dificuldade de comer uma fruta seca, coloca junto essa fruta seca com a banana, que com certeza vai ficar um pouco mais simples de você consumir. Ah, tá com dificuldade de comer determinado alface, né? Determinado repolho. Faz um enroladinho de repolho recheado com algum recheio que você está acostumado a comer para poder aceitar um pouco melhor aquele alimento no momento que você está começando a saboreá-lo. E é importante que você evite aqueles alimentos hiperestimulantes. Por quê? Se você somente colocar o alimento que você não gosta, né? Aqui nós colocamos um limão, uma berinjela, um alimento que seja mais azedo, mais amargo, e coloca um elemento que seja hiperestimulante, provavelmente você vai continuar não gostando daquilo que tem um sabor simples. O que é um elemento hiperestimulante? Uma batata palha? Uma batata frita, um queijo, uma carne, dependendo daquilo que é apetitoso, que enche seus olhos, sabe? O que é natural vai O que perder. te dá vontade de comer mais. Isso. Faz você perder a linha. Ó, eu tô lembrando aqui de um aspecto que é muito comentado quando a gente trata de alimentação saudável. É que é caro, e é um argumento muito comum de usar que é caro. Por exemplo, falar de castanhas, nozes, é caro. Então é bom salientar. A quantidade a ser ingerida diariamente é pouca. Muitas vezes você vai ter um ganho muito rápido em outros aspectos que vai evitar medicação, vai evitar tratamentos muito pesados. Nós vamos descobrir também que no dia a dia o que está sendo sugerido é fazer substituições ou acréscimos. Você continua comendo lá o que você... Mas acrescenta mais vegetais, acrescenta mais verduras, acrescenta mais alguma coisa. Tira um refrigerante, põe um suco, põe uma Quanto custa fruta. uma pizza? Não sei. 80, 90 reais. Não sei mesmo. E aí, quando você fala num quilo de castanha custando 60 reais, nossa, o quilo da castanha é cara. Mas a pizza não é tão cara assim. Então também vai muito Se você do for ponto pegar de esses vista. track foods, esses lixos de comida rápida e medir por peso, aquele hamburguinho daquele tamanhinho que tem 100 gramas, você pagou 34, 40 reais. Então, ele é uma comida por quilo mais caro que existe. Com certeza. Então, se for pensar no peso da castanha e o peso do lanche, ela não é E cara. você não come um quilo mais. de castanha. Exatamente. Aquele quilo dura um mês, dura dependendo do tamanho da família. Eu acho que a lógica do carro é uma boa, né? Você pode colocar um combustível mais barato, mas fazer o motor depois sai muito mais caro, É bem isso. Sim, né? exatamente. Ó, nós falamos de banana e aveia, mas diz que ele é preferido do meu marido. A minha é manga. Ah, Adoro manguinha. manga. A Amo manga, uva manga também. tome, né? Aquela manga que não tem fiapinha, aquela. Ih, delícia. Aquela manga espada. Manga espada. E boa. nesse sentido de, Espada recreativa. de economia também, muitas vezes nós pagamos caro pela medicação, né? Se nós ficamos doentes, nós gastamos ali na farmácia 100, Sim. 200, 300 reais e, né, infinitamente, os preços são muito maiores. Enquanto você investir na saúde, parece que você está gastando mais. Então, depende muito desse ponto de vista. Precisa mudar a Verdade. mentalidade. Vamos só Com agradecer certeza. a Maureen, Opa. né, e parabenizar que ela mudou de Muito carrinho. obrigada. Sim. Parabéns, que era um carrinho mais saudável. Onde é que tá aquele carrinho Parabéns, mesmo, hein? Ficou no mercado. O carrinho ficou no meio do caminho. Se arrependeu no caixa. Não, ficou lá e eu vim agarrada nesse monte de comida boa aqui, viu, gente? Bom, a gente continua aqui comendo. Tem horas que eu não sei se ela tá fazendo de verdade. É repórter ou é atriz? Não, é repórter. Deixa no ar. Quem sabe, sabe. Muito bom, parabéns. Gente, Obrigada. legal. O tema de hoje está muito bom, a gente conversando por aqui. Eu não sei nem que câmera que eu tô, hein? Qual que eu tô? É de cima? Pronto, estamos ali, ó. Gente, fica com a gente mais um pouquinho, tem mais um bloco aqui ainda do Entre Família para a gente continuar falando sobre esse assunto gostoso e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, tá bom? É rápido. Sabe aquele momento que a gente fica esperando? Esse é o momento que eu sempre espero também, eu não me esqueci de ti, que é da interação, que a gente quer saber o que você está pensando, a pergunta que chegando. você teve coragem de fazer e está chegando aí, a gente vai, né, Abinal? Não é na mira da verdade, é na mira da Nutri, né? É a Nutri que vai responder as perguntas que chegam por aqui, viu, Nutri?
A primeira é da Maria Creuza. Ela falou o seguinte: boa tarde. Ah, gostei demais desse começo que ela trouxe aí. Lindos. Também adorei. A gente precisa, né, como da outra vez, da lei de se reforçar Eu não quando vem um desperdiço lindos. elogio. Não podemos desperdiçar. Boa tarde, lindos. Nem Boa sabe tarde. mais o que ela vai falar depois. No meu carrinho não pode faltar tomate, alface, manga, mamão, banana e aveia. Tá aí. Olha, Tá bom, Nutri? Nota 10 para Maria, pode ir com a Mauri para fazer compra que vai dar sucesso. Boa. Verdade. Muito bom. Denise Coutinho, de Monte Alegre, Minas Gerais, boa tarde. Boa tarde, Denise. Minha filha tem 8 anos, ela consome verduras, legumes, frutas e peixe, porém feijão é zero. Não come nenhuma refeição e nem as outras leguminosas, como lentilha. Preciso me preocupar? Sim, quando nós temos a restrição de um grupo inteiro de alimentos, no caso aqui são os feijões, né, essas leguminosas, nós com certeza vamos ter algum tipo de prejuízo nutricional. E precisamos sim de uma intervenção. Tente em casa primeiro as estratégias. Caso você não consiga evoluir com as estratégias, procure um profissional para que você consiga conduzir a sua filha. Então, as estratégias de início seriam: ofereça as preparações, faça preparações diferentes. Às vezes, a criança tem dificuldade com sabores muito moles, né? Texturas muito moles. Então, oferecer de uma forma como se fosse um hamburguinho, uma forma um pouco mais firminha, ou até introduzindo junto com outros alimentos que ela já costuma consumir, fazer talvez um viradinho de uma farofa, ou no meio do arroz, como se fosse um baião de dois. Talvez ela aceite um pouco melhor por já estar junto com outro alimento que ela já conhece. E também trazer histórias. As histórias, elas são lúdicas e a criança tem mais facilidade de aprender quando ela ouve histórias sobre aquilo. Na internet, com certeza, você vai ter bastante inspiração, porque esse assunto é bem comum e você pode encontrar aí alguma alternativa para sua menina. Que legal, contar uma história, muito bem. Priscila Pacífico, um abraço para você, Priscila, lá de Santa Catarina. Aqui em casa, todos gostam de saladas e verduras, mas eles têm preguiça de pegar salada. Então, eu adotei uma tática: a salada já está no prato de cada um, estou na frente deles sempre. Perfeito, Priscila, muito bom, viu? Porque Chega com o prato com a salada. vai estar oferecendo o melhor. Você vê que tem que ser criativo e esperto, né? Até nesse ponto ali que você tinha comentado antes, Nutri, o meu filho ele não é muito de feijão. Ele, não, pai, carocinho não, tal. A gente coloca mais o caldinho do feijão, faz o feijão mais grossinho e coloca o caldinho. Ou tem que ter os Não precisa grãos ter o também? grão, mas depende muito se ele tem outra proteína no prato, porque num prato, se fosse vegetariano, o feijão é a proteína. Então, se ele fica só no caldo, pode faltar algum nutriente. Aí depende, né, de cada um. Legal. E até a couve, como ele gosta muito de farofa, a gente faz a couve picadinha na farofa e come, que é uma beleza. Perfeito. Nesse outro comentário, que foi Priscila, essa última, ela colocou que a salada, as pessoas têm preguiça de colocar no prato. No caso ali, pelo jeito, ela oferece à família, né? Mas tem famílias que têm preguiça de preparar a salada. Uma dica é você começar o almoço deixando a salada pronta. Porque se você está na correria no final, às vezes você fala assim, não vai dar tempo de lavar o alface. Ou não vai dar tempo de preparar a salada. E acaba abrindo mão, como se fosse um grupo alimentar, que você pudesse fazer isso. Que às vezes dá uma preguicinha, né? Às vezes, lavar e tal. Vou falar no alface, menino, doutora. Como é que lava aquele alface? É um que põe água sanitária, amiga. É outro que só lava com vinagre. Outro que já põe até detergente, amiga. O que tá fazendo detergente com isso? é bastante. O Ministério da Saúde recomenda o hipoclorito. Então, na rede pública, na UBS, você pode, com o seu cartãozinho SUS, ir lá e falar assim, eu quero hipoclorito. E aí você tem direito a 2 frasquinhos por mês. Olha! Então você não precisa comprar em mercado, a rede pública nossa, ela tem isso gratuitamente para todas as casas, né? Agora, existem aí alguns contras, que é a questão do cloro. Muitas pessoas, elas têm alguma resistência com cloro, ou alguma patologia que precisa aí ter uma restrição com cloro. Então, a ideia de lavar com vinagre acaba sendo uma coisa um pouco menos efetiva, industrializado. Ah, tá.
Mas faz o efeito de limpeza, de higiene? Não tanto quanto o cloro, mas talvez o suficiente. Agora é devagar, porque também é tóxico, né? Se for usar Isso, a o quantidade hipoclorito, mais ou seguir, menos no arrisca a Isso, instrução. tem gente que espreme na água e coloca aquela quantidade pensando assim, não faz Morreu mal. de quê? Morreu limpinho, mas morreu. Vai. Verdade, tudo limpinho por dentro. Lia, olha a Lia por aí, ó. No meu carrinho também não falta banana, aveia, manteiga de amendoim e troquei o miojo por macarrão bifum. Ouviu um amém? Amém? É. Aquele de arroz japonês, né? Ela falou que é rápido, igual e... Sabendo temperar. Isso, sabendo temperar bem, fica, ó, joia, uma delícia. Atualmente tenho evitado todas as embalagens que têm a placa de transgênico ou alto em sódio, açúcar, gordura. Difícil, mas é hábito, né, Nutri? Olha, parabéns, viu? Sabe que uma coisa que ela falou, e é interessante a gente pensar, e eu gosto de fazer isso com as pessoas que conversam, eu falo, defina alimento. Alimento. Defina o que é alimento. Aí a pessoa vai falar, alimento é uma coisa que me alimenta, que me nutre, que me dá energia, que me dá disposição. Agora vá para o supermercado com essa definição e vai perceber que uma boa parte das coisas que você colocou no supermercado nem classificado como alimento está. Pois é. Por exemplo, um que ela falou aqui, falou, aquilo não pode nem ser classificado como alimento. Não é um alimento que faz mal. Aquilo não é alimento. Exato. Definitivamente, né? Verdade. É um produto alimentício. É porque se for definir a definição de alimento, ela fica fora, né? Isso é tremendo. Interessante, por mais que venha ali alto em açúcar, alto em gordura, alto em nisso, naquilo, a E gente vai lá e compra, né? essa nomenclatura, esse tipo de embalagem, ele foi mudado há pouco tempo, há alguns poucos anos, tem sido exigido que os produtores coloquem ali as lupas, né, para dizer que aqueles alimentos eles têm um alto risco para a vida. O consumo deles vai causar risco à vida. Mas antigamente, dependendo do jeito que colocava ali na embalagem a informação da tabela nutricional, você nem conseguia enxergar, dependendo do corte, né, da posição que eles colocavam lá. E o entendimento também fica bem mais claro se aquilo estava bem definido. Então, foi uma boa decisão da Anvisa. Mas aquilo que você falou foi muito importante. Se tiver metade do prato cru, você já vai ter acertado um percentual 50%. gigantesco, né? Nossa, E é rápido fazer a salada, né? Se você pensar. E é rápido você cortar as frutas. Parece que fica muito mais simples a refeição, até de tempo mesmo de preparo. João Carlos, estou substituindo refrigerante por chá gelado. É uma boa troca? Ó, João, poderíamos conversar uma tarde toda sobre o assunto. Depende do tipo de chá. Eu imagino que você esteja falando daquele chá mate, que normalmente as pessoas acabam utilizando. E esse também é um chá estimulante. E por isso, ele não é tão interessante para o consumo. Os chás que sejam aí melissa, passiflora, camomila, são chás que têm uma propriedade que vai auxiliar o seu organismo. O chá, por exemplo, o chá mate, vai te deixar mais ansioso e vai continuar trazendo aí alguns efeitos que os refrigerantes também trazem. Então, o ideal é que você troque por um chá mais calmante e, de preferência, numa temperatura morna. Porque quando o líquido gelado bate lá no estômago, isso acaba prejudicando a digestão. Isso porque no chá preto, por exemplo, chá verde, esse grupo de chás tem cafeína, né? Sim. Na erva. Por isso que você fala de ser um chá estimulante. Isso, perfeito. Tem mais? É a Leia, boa tarde aqui em casa. O que não pode faltar é banana, pasta de amendoim, canela, aveia. Amo esse programa, assisto todos os dias. Ô, Leia, obrigada. Banana foi a fruta da vez. É verdade. Verdade, né? Uma fruta Banana muito amada. é a fruta, não é? E aí eu acho que a gente pode abrir um aspecto, porque às vezes a pessoa acaba sendo monótona, tá? E assim, eu falo isso pelos brasileiros, a banana é uma fruta prática. E muitos de nós saem correndo, pega uma banana e vai para o trabalho. E às vezes aquelas frutas mais complexas, que você tem que lavar ou que você tem que cortar, acabam ficando ali na fruteira, às vezes até estragando um abacaxi, por conta dessa dificuldade de consumo. Então, o interessante é que nós façamos um rodízio nos alimentos. E aí a gente entra, às vezes a pessoa não tem restrição. Eu como algumas frutas, mas tem outras que eu acabo não consumindo. Ela não restringe um grupo inteiro, ela escolhe alguns para ser, só como maçã e banana. Então, é interessante que a gente pense como Deus é criativo e deu tanta opção para nós. Então, que nós possamos aproveitar um pouco mais isso. Verdade. Muito bom. Sermos mais maduros nas nossas escolhas, né?
Verdade. Doutora, muito obrigado de coração por estar com a gente aqui mais uma vez. Tenho certeza de que vai voltar outras vezes também. E lembrando que fica aqui, ó, tá aparecendo aqui na tela o Instagram nutri.adventista, para você já seguir, tirar mais dúvidas também e quem sabe já marcar uma consulta aí e fazer um acompanhamento mais de perto, né? Obrigado, lembrando que ela é uma profissional leve, a maneira de transmitir o conteúdo é de uma leveza, de muito amor também pelo que você faz. Parabéns e obrigada, viu? Obrigada. Vem aí agora o Pulo do Gato. E aí, Pulo do Gato? O que foi o seu que você falou? Travado ali. Você falou bastante do seu filho. E você, o seu Pulo do Gato? Deixa eu até trazer aqui um ponto, até esqueci de comentar, né? Um ponto muito bonito. Meu filho, ele tem vários, lógico. Mas é que ele... Tem vezes que a gente fala para ele no mercado, escolhe o que você quer. Às vezes ele vai lá na caixa de uva, aquela uva verde é a preferida dele. Então ele come bastante fruta, viu? Mas olha, eu achei muito importante e interessante um ponto que o pastor Aleixo colocou aqui, que o lado do cérebro nosso que escolhe, né, comer ou não esse alimento é o mesmo que escolhe matar ou não, né? E a Bíblia, ela fala muito sobre essa questão do nosso paladar, né, das nossas escolhas, né, quanto ao comer, né? Então, a Bíblia já fala muito sobre isso e para a gente poder pensar um pouquinho, quem consegue controlar o seu paladar, consegue controlar muita coisa na vida. Então, fica aí. Penso por aí também. Meu pulo do gato é assim, olha, o que você quer como resultado? O que você está buscando na vida como resultado? Isso passa pelo seu prato, as suas decisões passam pelo seu prato. O que você espera dos seus relacionamentos, da qualidade dos seus relacionamentos? Pacíficos ou pacificados, relacionamentos mais tranquilos, mais assertivos? O que você quer? Isso também passa pelo seu prato. Sua saúde emocional, o que você espera? Ansiedade, depressão, suas angústias, seus medos, passam pelo prato. Dá uma atenção no prato. Isso vai repercutir na qualidade de vida como um todo para você. Eu acho que tem umas coisas que a gente precisa refletir com profundidade para a gente entender a grande dimensão do assunto que a gente está falando. Eu quero juntar uns tijolinhos, queria que você pensasse muito sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo na vida. Por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, tem um texto muito conhecido, fala, mas o fruto do Espírito é amor. E quando ele fala desse fruto do Espírito amor, ele vai colocar duas palavras juntas, mansidão e domínio próprio. Nesse pequeno tempo que a gente tem, pensa o seguinte, mansidão é a capacidade que Deus dá de você se submeter à vontade dele. Ser manso é, eu aceito a vontade de Deus. Domínio próprio é eu tenho poder sobre a minha vontade, que não é necessariamente a vontade de Deus. Então, mansidão e domínio próprio vêm juntos. Há no texto de Efésios falando que Deus estabeleceu profetas, apóstolos, pastores e mestres e evangelistas, ou seja, aqueles que trazem a palavra para o desenvolvimento de nós enquanto sermos, para que alcancemos a plena varonilidade à medida da estatura de Cristo. Então, o Espírito Santo na nossa vida, ele traz dons, traz frutos para desenvolvimento. Faz parte daquele que é cheio do Espírito estar amadurecendo. O amadurecimento também é fruto do Espírito. Então, quando eu falo que tem alguma área da minha vida que está infantilizada, eu tenho que acender um alerta enorme. Preciso desenvolver. Eu queria aplicar isso nesses segundos à vida de uma pessoa cujo primeiro momento da história dele, desafio, é alimentar, que é o profeta Daniel. Quando o profeta Daniel ouviu daquele que o capturou, dizendo que o nome dele não mais significava Deus é meu juiz, mas Belsazar, que significa Bel, o deus babilônico, sustenta a sua vida, ele falou, não, Bel não sustenta a minha vida. Ele não rejeita somente itens da mesa, ele rejeita a fonte dos itens da mesa. A grande questão é o que eu sou, para que estou fazendo e como eu me alimento para o que estou fazendo. Daniel disse, eu vivo para a glória de Deus e aquilo que eu como não pode estar separado disso. E seja isso para a sua vida também. Coma para a glória de Deus. E isso é a receita de qualquer sucesso. E a gente se vê. Valeu. Tchau, até a próxima, se Deus quiser.